Olá, muito boa noite. Muito obrigado pela companhia nesta noite de 28 de fevereiro de 2021. E nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Já completou um ano que estamos vivendo a pandemia do coronavírus. E eu sempre lanço a pergunta: e o que nos resta fazer? O que nós podemos fazer, afinal? Porque está mais do que demonstrado que as autoridades sanitárias e as autoridades políticas estão brincando com a população brasileira. Eu vou repetir, as autoridades estão brincando com a população brasileira. Quem lembra do primeiro episódio que surgiu um ano atrás em Wuhan, na província de Hubei, na China? O que aconteceu lá? Wuhan e a província de Hubei tem característica de São Paulo. O governo da China e as autoridades sanitárias, equipes médicas se deslocaram todas para Wuhan e eles fizeram um cerco na cidade. Quem estava lá não saía e quem estava fora não conseguia retornar. Até era tempo de férias, o Ano Novo Chinês. Por quê? Porque esse isolamento era necessário para combater o vírus. Aqui no Brasil, o que é que se faz? Exatamente o contrário do isolamento. Aglomerações, pacientes transportados do Amazonas e do Pará para o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio. Resultado, aumentou muito os nossos contágios. Nós estamos chegando à quantidade de mortos, na proporção, claro, que morreram na gripe espanhola de 1918, que era aquela gripe H1N1. Guardadas as proporções, morreram 253 mil pessoas em 1918. Ao chegarmos aos 253 mil aqui, que estamos quase chegando neste 28 de fevereiro, nós estaremos imitando a mortandade da gripe espanhola. As autoridades a cada passo criam medidas restritivas, a cada passo liberam, a cada passo frouxa. O presidente da República não dá demonstração de que tem interesse em ajudar a controlar essa pandemia. Nós não temos vacina, nós não temos testagem e estamos entregues à própria sorte. Para nós que estamos entregues à própria sorte, e para aqueles que já foram infectados, ou aqueles que correm o risco de ser infectados, eu sempre digo o seguinte: se ficar infectado com falta de ar e muito muco no pulmão, muita água no pulmão, nós chamamos de muco ou catarro, aí não tem jeito, aí precisa internar e muitas vezes precisa intubar. Esta gente que vai para UTI intubados, a chance de recuperação é muito pequena. A chance de retornar para casa é muito pequena. Porque aqui há excesso de muco dentro do pulmão e a máquina não dá conta de retirar esse muco todo. Aqueles que já se infectaram ou aqueles que ainda podem se infectar, mas que não têm falta de ar, que não tem muito muco no pulmão, embora tenha um pouquinho, por isso a tosse, por isso a dor de garganta, por isso a febre, esses conseguem resolver perfeitamente bem em casa. Tem um sofrimento, claro que tem, mas conseguem resolver muito bem. Os que não conseguem são aqueles que têm muito muco, aqueles que ficaram com muita falta de ar. E normalmente são aqueles que têm muito açúcar no sangue e que estão com sobrepeso. Essa questão do sobrepeso, agora na pandemia, é um grande complicador. Então os gordinhos, as gordinhas precisam tomar muito mais cautelas do que os magrinhos. Porque esse gordinho, gordinha, o sobrepeso, sempre tem mais líquido retido do que os magrinhos. Isso é uma evidência.
Mas o que é que nós podemos fazer? Vamos lá. É certo que o vírus entra no meu organismo pela respiração, pelas narinas. Por isso que ele rapidinho chega no pulmão. E aí, a máscara de proteção é extremamente importante. Aliás, já se usava máscara antes. O pessoal que vai trabalhar com solda na indústria metalúrgica, o pessoal que vai trabalhar com limpezas de lixo, o pessoal que vai manusear produtos químicos, os odontólogos já usavam máscara justamente para prevenir os agentes bacteriológicos, que normalmente entram pelas vias respiratórias. Entrou pela via respiratória, chegou no pulmão. A quantidade de vírus que chega ao pulmão é que vai determinar se os efeitos serão mais drásticos ou menos agressivos. E a máscara, ela pode não proteger 100%, e não protege 100%, mas ela protege muito. Aquela carga viral que eu poderia absorver ela todinha, ela vai amenizar, vou proteger mais ou menos em torno de 80%. Então, mais ou menos aqueles 20% que eu vou respirar de vírus, o organismo, ainda que tenha dificuldade, consegue resolver relativamente bem. O vírus ingressou no pulmão, lá vem a tosse, lá vem a febre, lá vem a dor de garganta. E essa tosse tem um catarrinho, só que não libera como deveria liberar. Mas o vírus não fica parado no pulmão. Aliás, os cientistas, os infectologistas têm dito isso. O vírus entrou no pulmão, ele caminha, ele chega logo lá no fígado. Quando eu começo a não sentir gosto do alimento e a perder o apetite, são sintomas que aparecem para muita gente, é porque o vírus já chegou lá no fígado. Aí eu fico com náusea, as pessoas às vezes têm ânsia de vômito, às vezes fica o intestino muito lento, ou às vezes tem diarreia, mas não sente gosto. Ou sente um único gosto, por exemplo, só sente muito doce, ou sente muito salgado, é porque do pulmão já passou para o fígado. E no passo seguinte, uns 2, 3 dias, vai chegar nos nossos rins. E aí vem, a urina fica bem amarelada, um amarelo forte, alaranjada até, e o intestino fica muito lento. E é aqui que entra o fator cansaço. As pessoas têm a ideia que foram fazer malhação, ou fizeram um esforço físico muito grande, ou carregaram muito peso e agora parece que não tem força nem para caminhar a longas distâncias. E aqui, quanto mais velhinho, quanto mais velho nós somos, mais o cansaço aumenta. Então tem o pulmão, tem o fígado, tem o rim. Como as pessoas aqui, elas normalmente estão em casa, elas não foram para o hospital, felizmente não precisou internar, ou mesmo que tenha precisado internar, não é importante, não é interessante ficar tomando muito antibiótico, principalmente a azitromicina. Os médicos são cautelosos neste ponto. Eles prescrevem quando muito 5, a azitromicina, às vezes 3. Não é interessante tomar muito azitromicina porque o excesso de antibiótico, como o vírus está com uma carga grande no pulmão, esse antibiótico, além de espalhar o vírus por todo o pulmão, ele espalha, ele ainda vai afetar o rim, deixa a imunidade ainda mais baixa. Precisa um pouco de antibiótico, anti-inflamatório? Sim, precisa. Mas se eu estou em casa, que eu não fui ao médico, e mesmo que tenha ido, tem essa pouca quantidade de antibiótico, e eu tenho que fazer uma coisa que é fundamental para melhorar a imunidade. Não há apetite, não há vontade de comer, mas é interessante produzir uma sopa de legumes, todos os legumes. Beterraba, cenoura, batata, aipim, moranga, vagem, feijão de vagem picadinho. Interessante colocasse um pedaço de carne, de preferência carne vermelha ou galinha caipira, cozinhar junto com esta sopa. Não há apetite para a sopa, mas toma o caldo.
porque esse caldo está rico naqueles alimentos todos que eu preciso. E tem mais um detalhe, esse caldo, de preferência um pouquinho de banha, não usa óleo de soja, um pouquinho de sal. Esse caldo vai fazer soltar o intestino. Porque a pessoa que contrai o vírus, além de ter uma dorzinha enjoada bem no meio da testa, ela ainda tem uma bola até parecida com essa na região do estômago. Parece que a última refeição eu não fiz digestão. E aí o que acontece? Aí vai acontecer que eu não consigo defecar. A hora que essa bola do estômago descer em forma de fezes, eu já comecei a melhorar a minha febre, já comecei a melhorar o meu estado geral. Por isso que, às vezes, alguns falam que precisa tomar ivermectina, que agora ajuda a combater o coronavírus. A ivermectina veio da veterinária, não é recomendado para os humanos. Mas uma a cada 15 dias não faz mal. Como os efeitos é por 15 dias, seria só uma. Mas é interessante algum laxante. O óleo de rícino em cápsulas. A cápsula de óleo de rícino, 2 com bastante água morna ao dia por uns 5 dias, vai soltar bem o intestino. Suco de melão com mamão ajuda muito para soltar o intestino. Ou seja, quando o contágio do coronavírus chegou, o intestino normalmente fica lento. A diarreia acontece para pouquíssimas pessoas e principalmente os mais jovens. O intestino ficou lento, então é preciso tomar laxante para ele liberar. Liberou o intestino, liberou o pulmão. Logo a febre baixa, a dor de garganta passa, a dor de cabeça também, e parece que o vírus foi embora junto com as fezes. Se tem diarreia, por exemplo, é interessante tomar muita limonada. Toma limonada 2 vezes ao dia. Muito repouso, muita cama, que ajuda bastante. Honestamente, não acho que nós devamos fazer um isolamento total, ao menos dentro de casa, com as visitas que recebemos. Mas é interessante manter uma certa distância de uma em relação à outra para conversar, para prosear, como dizem. E se é possível usar a máscara, sempre usa a máscara. A máscara protege muito. E agora, como medida preventiva, eu me atrevo a dizer, e já disse tantas vezes, é hora de diminuir os açúcares, mais uma vez vou insistir nisso. Não sobrecarrega no sal para não fazer retenção de líquido, porque o sal tem esse propósito, ele retém muito líquido. Diminua a proteína animal, principalmente leite e derivados. E come-se muito alimento saudável à base de frutas, legumes e grãos. As boas caminhadas ao sol da manhã, próximo de árvores, próximo de parques ou em parques, faz muito bem. As caminhadas colocam o sangue em circulação e ajudam o pulmão a trabalhar. Nós não podemos evitar o vírus, mas nós podemos diminuir os efeitos se ele nos atacar. O vírus, dizem por aí que se transmite pelo ar, mas é muito pouco provável. A transmissão se dá de pessoa para pessoa. Então, aglomerações em ambientes fechados, muita gente circulando, o não uso de máscara, porque as pessoas agora têm máscara, mas elas colocam a máscara no queixo, ou colocam protegendo a boca. Não sei qual é o sentido disso. E é importante que se faça descanso. É hora de nós fazermos até um mergulho no silêncio, porque o silêncio é uma das terapias das pessoas mais sábias. É hora de descansar, é hora de caminhar, se alimentar bem e, ao mesmo tempo, procurar fazer um bom sono. Não esqueça que pulmão gosta de chá de erva doce, pulmão gosta de chá de anis estrelado, pulmão gosta de chá por exemplo, de equinácea, mistura equinácea com verbasco, mistura equinácea com amora branca, tudo isso reforça pulmão. Nosso fígado adora verdes e quanto mais amargos, melhor.
Lá, quando estiver contaminado, que fizer um exame de sangue, a própria glicose altera e o próprio fígado passa por alguma dificuldade. A urina vai estar alterada também. Não precisa se surpreender, porque aqui são os efeitos do vírus que agora já foi embora. A febre do coronavírus é sempre uma febre mais ou menos altinha, mas ela não chega a ser tão alta. Dificilmente passa de 49 graus. O ideal é que não utilizássemos nenhum remédio para combater a febre. Usemos os laxantes que falei anteriormente. Porque quanto mais alta for a febre, mais rápido o vírus vai embora. Organismo com febre é sinal de que o organismo está vencendo essa batalha. Era o que eu tinha que dizer nesta noite de domingo. Esperando que tenhamos todos uma boa semana, as medidas protetivas, a boa alimentação. As clínicas médicas igual a nossa funcionam normalmente. Claro que com horário marcado para que não haja aglomeração nas salas de espera. E é preciso que os laboratórios e também os hospitais, principalmente os hospitais, os prontos-socorros, têm que observar essa questão do distanciamento. Porque muitas das infecções vêm lá nos prontos-socorros, lá onde eles misturam infectados, suspeitos com não suspeitos. E aí, quem está com o vírus passa para os outros, e quem não está acaba recebendo dos que estão infectados. Nós precisamos observar isso. Boa semana a todos, uma boa noite, fiquem em paz.